Olá pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia. Eu não sei qual horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. Nós vamos para mais uma aula, a nossa quarta aula do nosso curso Foco no Excel. Bom, eu já deixei aqui o Excel aberto, e aqui está aberto, e eu já tenho aqui algumas informações digitadas. Essas informações é para nos ajudar. O que acontece aí? Nessa aula de hoje nós vamos aprender as principais funções, que são as funções soma, a função média, a função máximo e a função mínimo. São básicas, são as funções básicas aí, como eu falei. Nós vamos montar um curso para vocês, de básico até nós chegarmos lá no avançado. Clica para mim aqui em A1, dá um clique aqui em A1 e arrasta para mim até H1, tá? Essa primeira célula aqui que está em branco, porque significa que foi daqui que eu comecei a minha seleção, é uma indicação. Se eu fizer ao contrário, clicar, segurar e arrastar, fica aqui, Eu preciso romper essas células aqui. Eu preciso romper A, B, C, D, E, F, G, H. Esse rompimento chama-se de mesclar célula. Aí você vai dar um clique aqui, em página inicial. No grupo alinhamento, eu vou encontrar lá o mesclar célula. Se você clicar na setinha, ele vai te dar outras opções, Não precisa clicar na seta. Você clica no nome. Israel, se não tiver o nome, vai ter esse símbolo aqui. Eles fazem a mesma coisa. Clica lá, mesclar e centralizar, Pronto. Quando eu cliquei em mesclar e centralizar, o nome rompeu, ficou na célula. Outro passo. Esses valores aqui, que vocês estão vendo, eu quero colocar esses valores aqui em real. E como é que eu faço para colocar eles em reais? Olha lá, Seleciona aqui, de B3, arrasta até D3 e desce, Pronto, Seleciona aqui, Selecionei. Depois que nós selecionarmos, vamos lá, na mesma página inicial, tem que estar na página inicial, no grupo número, você vai clicar aqui nas moedinhas, formato de número de contabilização, eu clico, e aí, ficou assim em moeda. Se por um acaso você clicou lá e ficou assim, hashtag, o que acontece? Acontece que o valor da célula é muito grande, o número é muito grande para a célula, aí eu vou ter que aumentar, E aí eu dou dois cliques aqui, dois cliques rápidos, que ele aumenta, ou se eu preferir eu clico, segura e arrasta. Olha lá, Pronto, pegou. Agora eu quero que esse nome total de preço, eu quero que total diff fique em cima e o preço fique embaixo. O nome desse recurso chama-se quebra automática de linha. Eu clico lá aqui, eu clico lá em total de preços. Primeiro eu digito o nome todo. Aí eu clico aqui em total de preços. E clico para mim aqui, quebra texto automático. Pronto, ele rompeu aqui, Eu clico lá no F, É a mesma coisa, Quebra texto automaticamente, Ele vai, Aqui de novo, Quebra texto automático. Pronto. Quebra texto automaticamente, ele quebrou. E aqui, entre E e F, se posiciona o mouse, fica assim. Detalhe é que se você estiver dando dois cliques, se esse ponto de iniciação estiver ativo ou intermitendo, ou piscando aqui em qualquer outro lugar aqui, você não consegue pegar. E caso esteja, o que eu faço? Você vai dar um Enter lá no teclado, dá um Enter, leva o mouse aqui em cima e apareceu, E aí você consegue diminuir aqui, para ajustar o tamanho. Então eu consigo aqui, para ajustar aí o tamanho. Passou, não tô vendo. Aí você vai fazer isso aqui, Olha lá, ajusta aqui também, Menor preço, maior preço, menor preço, pronto. Só que aí, o que acontece?
Você vai observar que essas linhas aqui já estão em cima, alinhadas, e essas de baixo que estão desalinhadas. Beleza, e agora? Eu clico aqui, ó, em A2, arrasto até H2, ó. Clica aqui em A2, arrasta aqui até H2, ó. Feito isso, lá em página inicial, você vai clicar aqui para mim, ó, centralizar, ele vai para o centro e alinhar no meio. Pronto. Quando eu clico lá em centralizar e alinhar no meio, eu coloquei os nomes aqui no centro. Parte foi. Agora, clica para mim aqui, ó. Eu vou diminuir aqui o zoom, que vocês possam ver aqui a tabela. Clica para mim aqui, ó, em A1 e arrasta para mim até, ó, B, de A1 até A12, de A1 até A12. Você vai clicar aqui em página inicial. Lá em página inicial, no grupo fonte, você vai colocar o mouse assim, borda inferior. Só que do ladinho de borda inferior tem uma seta. Clica para mim nessa seta lá, ó. Quando você clicar, vai aparecer várias opções, ó. E aí você vai escolher para mim aqui, ó, todas as bordas, ó. Clica fora, ó. Pronto, ficou as bordinhas aí, eu delimitei o meu documento. Clica para mim aqui, ó, em análise de produto. Clica aqui em análise de produto. Clica aqui, ó, em negrito, para deixar a cor da letra mais forte. Próximo aqui, pessoal, da letra A, que é a letra A vermelha, que tá com a cor vermelha, eu tenho um balde de tinta. Esse balde é chamado de cor do preenchimento. É balde porque parece um baldinho. Eu tenho uma seta. Você clica na seta e vai te dar várias cores, ó. E aí você vai escolher a cor que você quiser, ó. Clica lá, ó. Pronto, ó. Seleciona aqui, ó, de produto até menor preço. Clica na setinha lá, ó. Clica na seta, ó. E aí você vai escolher uma outra cor, ó. E aí coloca aqui pra mim negrito, ó. Pronto. Aí, Zé, abriu, ficou muito aberto. Assim, como é que eu faço? Posiciona o mouse aqui no 2, ó, e você vai puxando aqui pra cima. Posiciona o mouse aqui no 2, ó. Aí você vai ajustando aí, ó, até ficar ajustadinho aí, ficou bacana. Eu tenho uma tabela aqui embaixo, ó, também, ó. Aqui, ó, seleciona aqui, ó, de A13 a B13, ó, de A13 a B13. É a mesma coisa. Como eu já escolhi todas as bordas, eu não preciso clicar na seta. Eu apenas clico aqui, ó, todas as bordas. Seleciono aqui, ó, de soma até média. Coloco o negrito e vou lá no baldinho da cor. Pronto. O que nós fizemos agora, pessoal, foi formatar a planilha. Agora nós vamos para a parte que nos interessa, que é o seguinte. Nós criamos uma planilha com nomes de análise de dados. Aqui eu coloquei fiz uma lista de produtos. Aqui eu criei o supermercado e coloquei aqui os valores de cada supermercado. Aqui eu quero saber a soma desse supermercado, a média de preço. E eu quero saber aqui também o maior preço e o menor preço. Então vamos lá. Para mim calcular aqui a soma, eu vou clicar aqui, ó, em E3 e vai somar os valores aí. Você vai colocar para mim assim, igual. Como eu já te falei em aulas anteriores, toda a fórmula no Excel começa com o sinal de igual. Então você vai colocar lá igual, coloca para mim o nome soma e aí você vai abrir o parênteses. Abre o parênteses. E aí seleciona aqui, ó, de B3 a D3. E aí fecha parênteses. Essa função, que é a função soma, o que acontece? Ela vai somar todos os valores. Aqui eu tenho que ter a preocupação de o seguinte. Se aqui tiver ponto e vírgula, vai dar errado. Se você colocar ponto e vírgula, ela soma o primeiro e o último. Então tem que ter essa preocupação. Não é ponto e vírgula, é 2 pontos. Então você coloca igual soma B3 2 pontos D3. Ele vai somar 2
mais 3,50 mais 4,50. Esse vai dar um enter. Ah, Israel, eu dei um enter, ficou assim, ó, tá errado. Muitos meus alunos, quando verem isso, falam, professor, tá errado. O que eu digo para eles? Aí eu vou dizer para ti agora. Não é que tá errado. É que esse valor aqui ele é muito grande pro tamanho da célula que é pequeno. Então eu vou ter que aumentar, ó. Posiciona aqui, ó, entre E e F, ó, clica, segura, arrasta. Pronto. Agora, você clica aqui pra mim, ó, no 10. Tem que ser só um clique. Posiciona aqui o mouse no canto, ó. Você vai posicionar o mouse aqui no canto. No Excel, pessoal, basta que eu faça apenas um cálculo. Eu não preciso fazer vários cálculos. Um cálculo. E aí eu fiz o primeiro, ó. Clico aqui no 10, posiciono o mouse aqui no canto, ó. E aí eu clico, segura, arrasta. Até aqui, ó. Pronto, ó. Deixa eu diminuir aqui o zoom para vocês verem, ó lá, ó. Então o que ele fez, pessoal, foi o cálculo. No Excel basta que eu faça um cálculo. Ó lá. Basta que eu faça um cálculo. E aí eu clico, segura, arrasta. Ele automaticamente ele faz um auto preenchimento. O nome dessa forma é chamado fórmula relativa. Por quê? Porque ele faz uma relação, ele vai somando tudinho. Pessoal, mas eu queria que esses valores aqui se destacassem dos outros. Então, você vai clicar aqui no negrito, no N, e clica no vermelho, ó. Pronto, e aí destaquei aqui, ó. Seleciona e fez. Então, o que foi que eu fiz? Todos os supermercados, todos eles, os produtos são a R$10. Isso aqui do primeiro. E o café, R$17,10. E por aí vai. Agora, ele quer saber a média. Qual é a média de preço desses 3 supermercados? Eu tenho aqui 3 supermercados. Eu tenho 3 supermercados aqui. Mateus, Atacadão e Menezes. Eu quero saber qual é a média. Nós vamos usar uma função chamada média. Você vai colocar assim, igual. Coloca para mim o nome média. E esse aí vai abrir parênteses. Como eu quero saber a média dos 3 supermercados, você vai selecionar aqui, ó, do 2 até 4,50. E aí fecha o parênteses. Vamos lá. O que a média faz? A média soma e divide por célula selecionada. Então a função média ela vai somar todos esses valores aqui e vai dividir por 3, ó. 1, 2, 3. Mas preste atenção. Não é que a média soma e divide por 3. A função média, ela soma e divide por célula selecionada. Neste caso aqui, ela vai somar e dividir por 3. Vai dar um enter, ó. Pronto, ó. A média de preço aí, a média de preço é de 33,3. Eu clico lá em 3,3. Quando nós clicarmos em 3,3, ó, bem aqui no canto, você vai posicionar o canto, ó, bem aqui, ó, posiciona no canto. E quando você posicionar o mouse aqui no canto, clica, segura e arrasta para fazer o auto preenchimento. Olha lá, então no Excel eu faço apenas um cálculo. Diminuir aqui o zoom, ó. E aí ele fez o auto preenchimento aqui, ó. Então no Excel basta que eu faça apenas um cálculo. E eu seleciono, clico lá em negrito, vou destacar aqui uma corzinha, a gente pegar um azulzinho, pronto. Então o Excel soma e divide por célula selecionada. Eu tenho que ter cuidado quando eu faço esse arraste, porque se eu errar a fórmula, pessoal, se eu errar a fórmula, a primeira, tudo vai estar errado. Então a minha primeira tem que estar certa. Ele quer saber agora desses 3 valores aqui, qual é o maior valor. E aí, para nós acharmos aí o maior valor, nós vamos usar também aí uma função. Nós iremos usar aí uma função, que é a função máximo. Então você coloca assim, ó, igual, digita o nome aí máximo. E aí, ó, seleciona de C3. Na verdade, de B3 até C3, ó.
Aqui, ó, seleção de B3 até C3, e aí fecha parênteses. O que a função máxima faz, professor? A função máxima, ela procura o maior valor. Então a função máxima aqui, ela vai indicar para mim, desses três, quem é o maior valor. É claro que essa planilha é pequena, tu sabe que o maior valor é 4,50. Mas se fosse uma planilha grande, por exemplo, tu fosse olhar o que nós chamamos aí no olhômetro, tu vai ter dificuldade para achar. Então, dá um Enter, ó. Pronto. Aqui eu já sei que é só aumentar, ó. Sei que é só aumentar, ó. E aí deu aí 4,50. Eu vou aplicar também a mesma forma do arraste, ó. Clica para mim aqui no 4,50. Posiciona o mouse aqui no cantinho aqui, ó, bem aqui no cantinho. Clica, segura, arrasta. Pronto. Olha lá, posso colocar aqui negrito também, ó. Então, nós nessa aula de hoje, como eu te falei, são as principais funções básicas. Vamos estudar quais são essas principais funções básicas. Soma, nós aprendemos a somar. Aprendemos agora a média. E agora nós aprendemos a procurar o maior valor. E como é que eu faço para procurar o menor valor? Então, para nós procurarmos aí o menor valor, pessoal, o menor valor, para nós procurarmos o menor valor, clica aqui em H3 e coloca assim, igual, mínimo, olha lá, ó, igual, mínimo, e aí, ó, você vai selecionar aqui, ó, de B3 a C3, ó, de B3 a D3, são todos os valores, ó. De B3 a D, D de dado, D3. E aí, ó, fecha parênteses. Enquanto a função máxima procura o maior valor, a função mínima procura o menor valor. E dos três, o menor valor é 2. Quando eu vou dar um Enter aqui, ó, ele vai me responder. Tá, é só aumentar aqui. Pronto. Só aumentar aqui que me responde. Ele me respondeu aqui com o número 2. Professor, eu posso fazer o auto-preenchimento, professor? Sim. Clica aqui no 2, ó. Clica. Depois que você clicar lá no 2, ó, você vai seguir aquela mesma regra. Deixa eu aumentar aqui o zoom para você ver, ó. Clica aqui, ó, lá bem aqui no cantinho, ó, aparece a cruzinha. Aqui a cruzinha preta. E aí você clica, segura, ó. E aí arrasta. Pronto. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Olha lá, ó. E aí nós fizemos aí o auto-preenchimento. Então respondemos aí. Então nesta aula de hoje, é o que eu queria te mostrar. Essas três formas básicas. Lembrando, o nosso curso tem 3 níveis. O nível básico, o nível intermediário e o nível avançado. Eu estou na 4ª aula do nível básico ainda. Ele quer saber agora a soma. E como é que eu acho que essa soma aqui, ó? Vai ser a mesma coisa, ó. Igual, soma. E aí eu vou selecionar aqui, ó, do 2 até o 6, ó. Ou seja, de B3 até B12. Igual soma B3 até B12 e dá um Enter. Então, professor, eu quero destacar isso aqui, ó. É só clicar aqui. Você pode colocar aqui a cor vermelha que vai gerar um destaque maior. Pronto. O que acontece? Agora deu um destaque aqui, ó. Eu quero agora achar a média. Lembra que eu falei para ti ainda há pouco que a média soma e divide por célula selecionada? Então o que acontece? Nós vamos somar e dividir por essas células. Igual média, ó, igual média. E aí, ó, você vai selecionar aqui, ó, do 2. E aí, fecha parênteses. Observe que agora a função média, ela vai somar e dividir, não é apenas por 3. Agora vai somar e dividir por 10, que são as quantidades de números que tem aqui, ó.
ela vai somar e dividir por 10. Então, aí é que eu quero chegar àquela afirmação que eu te falei, que a função média, ela soma e divide por célula selecionada. Ela não soma e divide por 3, como eu fiz ainda há pouco. E aí você vai dar um enter, ó. E aí a média aí, ó, do Matheus deu aí, ó. A média do Matheus deu aí 40,70 e 4,7. Professor, mas se eu quiser saber a média dos outros, teria como? Sim. Se tu quiser saber a média, por exemplo, dos outros, ó, clica aqui, ó, em 40,70. Você vai clicar, ó, posiciona o mouse aqui, ó, no canto, ó, e aí, ó, clica, arrasta até o final lá, ó. Pronto, só aqui aumentar, ó. Aqui, ó. Então ele me dá aqui, ó. No caso aqui a soma, perdão. Então ele deu a soma de tudinho, ó. A soma do Menezes, ó. Ó, a média, que é a soma da média. Tá, e a média? Só clicar aqui, ó. E arrasta, ó. Pronto. E agora aí ele me daria a média. Deixa eu só colocar aqui uma coisinha pra gente entender que foi o que nós fizemos aqui. Chama a cor. Sem cor vai ficar melhor mesmo. Olha lá. Então, ó, aqui, ó, a média do atacadão, a soma do atacadão, todas as contas do atacadão deu 44,50. A soma do Menezes, ó, deu 63 e por aí vai. Então, utilizamos a função soma e aí eu te mostrei aqui a função média também. Pessoal, obrigado. Curte o nosso canal, dá um like no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe, para que esse conteúdo, amados, possa chegar em mais pessoas, em que nós possamos ajudar mais pessoas. Vou te lembrar mais uma vez, o nosso curso Foco no Excel, ele está dividido em 3 níveis. Quais são? O nível básico, o nível intermediário e o nível avançado. Eu estou na 4ª aula do nível básico. Você que está aí e fala assim, Isaías, isso é fácil. Beleza, e vou aumentar o nível. Então a partir da próxima aula nós vamos estudar a função se. Não perca a próxima aula, onde eu vou mostrar a função se. Ela é fantástica, essa função se é extremamente essencial. Muito obrigado por estar comigo até agora. Se inscreva no nosso canal e até a próxima, se Deus